Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo licitantes. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui da professora doutora Mariana Orsini, que é uma advogada e professora aqui em São Paulo, reconhecida por uma atuação muito presente na Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou dizer para vocês uma coisa, é possível que essa seja a live mais importante que eu fiz desde que eu comecei de 3 anos para cá, porque eu vou dizer, é um susto quando a gente descobre a quantidade de coisas que a gente tem que adaptar no escritório, na nossa profissão, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, para não correr riscos desnecessários. Então, como vocês sabem, a professora Mariana, ela gravou um curso de utilização da LGPD por advogados. É um curso que vai abrir matrículas na semana que vem, exclusivamente num grupo de WhatsApp. Então, se você tem interesse nesse curso, se eu fosse você, eu teria esse interesse, porque é muito importante. Clica no link que está na descrição desse vídeo, ou então lá no meu perfil do Instagram, @professormazi, e entre nesse grupo. Por falar em Instagram, o Instagram da professora é @mariorsini, com s.adv, @mariorsini.adv. Mariana, muito obrigado pela sua generosidade de vir aqui compartilhar com a gente tudo um pouco que você sabe, né? Um pouco do que você sabe sobre esse assunto tão vasto. Eu exagerei quando eu falei que é um susto a quantidade de coisas que a gente precisa adaptar em relação a isso, inclusive por isso que a gente colocou o nome urgente, já adequou o seu escritório à LGPD. Boa noite, Mariana, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, professor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Fico muito feliz e lisonjeada por todos esses elogios e por estar aqui dividindo meu conhecimento com vocês. Foi um grande prazer para mim fazer esse curso. Eu levo a LGPD uma menina dos olhos de ouro, não somente para mim, mas a vejo como sendo, num futuro muito breve, a menina dos olhos de ouro de todos nós, advogados e advogadas. Professor, respondendo a sua pergunta, não exagerou, professor. A LGPD é algo que é muito recente, sabemos que ainda estamos em um processo de adequação, não somente de profissionais advogados, mas de todas as empresas, todos os negócios vigentes, mas é para ontem que os advogados, principalmente nós, operadores do direito, precisamos dar o exemplo para o nosso cliente, o exemplo social, de utilizar a LGPD de maneira muito consciente, muito certa dentro do nosso negócio. Utilizar a LGPD não significa perder tempo, não significa minimizar esforços do seu escritório, colocar em ativos que não são necessários. Significa, sim, primeiro, mostrar que o seu negócio está adequado a um ordenamento jurídico vigente, não somente nacional, mas de âmbito internacional. A LGPD nasceu deste âmbito internacional, ela veio de uma necessidade de comércio que se expandiu ao longo dos tempos, principalmente o comércio eletrônico, e conjuntamente com o direito digital que evolui, a LGPD veio trazer mais força para essa nova globalização que nós vivemos, não somente da informação, mas também da operação da nossa profissão no mercado. E ela nos traz principalmente segurança e escopo para fazermos a nossa profissão no nosso dia a dia e representarmos para o cliente que temos credibilidade, que o nosso cliente está seguro e minimizamos os custos, os gastos dos nossos escritórios com a possibilidade de manchar a nossa reputação num possível incidente de segurança que gere aí um prejuízo financeiro, um prejuízo moral ao nosso cliente. Então, aqui eu trouxe de maneira generalizada quais são, assim, os pontos importantes da LGPD no nosso dia a dia. Nossa, Mariana, você vai ter que ter um pouco de paciência comigo, porque eu confesso que eu estou muito próximo da estaca zero, se não na própria estaca zero em relação à lei. Então,
Vamos começar só a sua abordagem da relação de redução de custos e evitar riscos financeiros já seria suficiente para a gente redobrar a atenção em relação a essa lei. Você diria que no dia a dia, como que ela impacta a vida do advogado? Eu tenho que ter esse cuidado específico com que tipo de informação do cliente? Será que é só do cliente? Quando se faz prospecção nas redes, tem algum cuidado que precisa ser tomado? O que você sugere para a gente tem a falar sobre isso? Sim. Eu vou começar, se me permite, professor. Tratamos de um ponto que é importante aqui, que a LGPD, ao cuidado, o sigilo profissional do advogado com o cliente, não iniciou-se na LGPD, e sim desde o nosso código de ética, desde da Constituição, de outros diplomas legais que nós, advogados, temos a nossa profissão ali a ser exercida, sabemos que temos o sigilo profissional com o nosso cliente, e esse sigilo foi o primeiro ponto que o profissional advogado apresenta com relação aos cuidados com os dados daquele titular de dados. O titular de dados pode ser qualquer pessoa natural, necessariamente é uma pessoa natural. Então, a partir do momento em que nós temos lá o primeiro contato com o cliente, ainda ele nem é o cliente, efetivamente, ele não assinou um contrato conosco, mas ele é uma pessoa que nos procurou por meio da maneira do canal de comunicação que você, advogada, colocou no seu escritório como sendo o primeiro contato daquela pessoa, então eu tenho que ter, a partir dali, todo um resguardo, todo um sigilo daquele documento, daquela confidencialidade que o cliente nos trouxe do problema dele. Ali já nasce o nosso objetivo, o nosso dever como possíveis operadores e controladores dos dados daquele cliente, efetivamente, porque a partir dali já o somos, tá? Nós já temos o nosso dever de resguardar as informações que recebemos daquele cliente, não somente pelo sigilo profissional, mas pela obrigatoriedade que a LGPD nos traz, e a partir dali fazemos o nosso serviço, a nossa prestação de serviço, seja numa consulta jurídica, ou seja, efetivamente direto com a contratação dos nossos serviços. E a contratação dos nossos serviços envolve, sim, a segurança desse cliente no sigilo dos dados que eles nos fornecem. E aqui coloco com maior precisão, que sabemos que tem colegas advogados aqui que trabalham em determinadas áreas do direito, como, por exemplo, a área de direito médico e saúde. Essa área já trabalha, ela por si só já é uma área que trabalha com dados sensíveis, que podemos colocar aqui de maneira mais simples, são o plus dos dados pessoais. São dados que são de ultra relevância, fatores que podem individualizar demais o indivíduo, fatores como, por exemplo, prontuário médico, dados que são inerentes à sua cor, raça, etnia, orientação religiosa, tudo isso são dados muito sensíveis e que podem trazer ali uma individualização muito grande daquele cliente, daquele possível cliente. E a partir dali, nós já estamos sendo responsabilizados por um possível incidente de segurança. Se acontece, por exemplo, do celular, seja o canal de WhatsApp que você utilize para conversar com aquele cliente, e há um vazamento de informações do seu WhatsApp para um número generalizado de pessoas, indisponível de pessoas, enfim, um número, ou até mesmo por criminosos, você já pode ser responsabilizado por isso, efetivamente, ainda quando acontece o dano real para aquela pessoa que te procurou e que teve seus dados vazados. Se houve um efetivo dano à vida dela, fica bem suscetível, aumenta ainda maior as suas chances de ser condenado numa via administrativa ou responsabilizado civilmente por isso. E, professora, mas acontece somente isso na esfera administrativa e civil? Não, professor. Isso acontece também na esfera social. Falando aqui de marketing, como o senhor abordou em relação à exposição que nós hoje trabalhamos muito no mundo jurídico, com marketing jurídico, que a nossa OAB já tutelou como deve acontecer esse marketing, a LGPD também se estende a isso. Hoje, existem empresas, quando você se filia a uma empresa para utilizar ali um canal de marketing para o seu negócio, temos que verificar se essa empresa
respeita as normas da LGPD, seja essa empresa nacional ou internacional. O que vale é o que acontece dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso território nacional. Então, nós temos que verificar se essas empresas que nós nos aliamos, elas respeitam a LGPD também. Nós precisamos dar o exemplo e também as empresas com as quais contratamos precisam dar o exemplo. Então, não é algo simples, algo irrelevante para desconsiderarmos do nosso cotidiano. A partir do momento que nós exercemos a nossa profissão, temos sim que tomar cuidado com o exercício profissional desta, seja qual for a sua área de atuação, e a mais agora com relação à proteção dos dados do nosso cliente, dos nossos colaboradores. Se você é um escritório grande ou um escritório de pequeno, médio porte, mas que não somente você como sócio trabalha nesse escritório, aqui colocando em voga os advogados que são autônomos ou as sociedades unipessoais, mas as sociedades de advocacia, os seus colaboradores, a parte contrária que você cadastra dentro do seu escritório, todos devem ter o cuidado, a proteção dos dados, o tratamento adequado dos dados dentro do seu negócio. Nossa, Mariana, eu fico pensando, você deu exemplos muito interessantes de informações sensíveis, sem dúvida no direito médico, quem mexe com prontuário, não tem a menor dúvida de que essas informações sensíveis, elas vão além mesmo dos dados pessoais. E eu, fazendo um exercício rápido aqui, nos meus nichos principais, administrativo e tributário, eu fico pensando, por exemplo, em informações do cliente relativas a um processo disciplinar, ele está sendo acusado de alguma coisa, essa acusação é algo seríssimo que tem que ser tutelado, protegido, com bastante cuidado. No tributário, informações sobre o cliente que seja devedor de tributos, alguém que está numa posição de desvantagem em relação à quitação de tributos, como essa informação ela é muito mais séria do que o próprio e-mail, do que os nomes. Essa minha preocupação, ela procede, é isso mesmo? São exemplos que fazem sentido de dados sensíveis? Sim, professor. São exemplos nas mais diversas áreas, e aqui utilizando as áreas em que o professor atua, são dados sensíveis, quando você, por exemplo, coloca em exposição empresas, principalmente no direito tributário, ativos e passivos daquela empresa, documentos fiscais daquela empresa, que você consegue colocar os valores, os nomes das pessoas, dos sócios envolvidos no contrato social, quais são até mesmo os valores em que há nas contas pessoais desses sócios. Tudo isso são dados que são de alcance significativo, muito sensíveis, muito pessoais, e que devem ser tratados por nós, que somos os receptores da confiança desse cliente, da maior nível de exigência possível com a segurança. A LGPD, professor, não traz todas as possibilidades de segurança que você, quanto advogado ou advogada, pode implementar, mas somos nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a partir do exercício da nossa profissão, que sabemos e que vamos implementar dentro do nosso negócio o maior número possível de medidas de segurança, a fim de que demonstremos que nós estamos preocupados em nos adequarmos à LGPD e, a partir disso, diminuirmos, se acontecer eventualmente um incidente de segurança, diminuirmos a nossa possibilidade de responsabilização sobre a ANPD, sobre a maior autoridade de proteção de dados no nosso país e que é capaz de nos sancionar a partir da lei com aqueles dispositivos legais em que o curso traz muito profundamente essa questão das sanções sobre nós, profissionais, advogados e advogadas. Então, aqui eu trouxe o exemplo do prontuário, porque é o exemplo mais fácil do nosso colega entender como traz essa utilização dos dados sensíveis. Mas, a rigor, professor, a nossa cultura, e eu falo principalmente de nós, advogados e advogadas, é pedirmos, a partir do momento que ingressamos com uma ação, ou estamos ali respondendo, dando uma resposta para o nosso cliente sobre uma demanda do judiciário, pedirmos o sigilo. Não termos mais como regra
que os processos aconteçam à torto e à direita com a utilização, divulgação pública de dados, porque a partir do momento que você coloca lá no preâmbulo da sua inicial ou da sua contestação, da sua defesa, o nome completo do cliente, o RG, o CPF, o e-mail, o logradouro desse cliente, você já está tornando este espaço público, há uma maior incidência, há uma possibilidade de incidência de vazamento de dados quando acontece, por exemplo, a invasão de banco de dados do poder público. E aí, como é que o cliente, até você provar que isso aconteceu ali e não aconteceu no seu escritório, já manchou a reputação daquele escritório, já foi, o nome do advogado já foi, né, todo prejudicado, todo um tempo em que ele construiu aquele nome, que ele levou para construir a reputação, às vezes acontece por um deslize de uma situação que nem envolve o seu escritório, mas envolve o poder público, e você é prejudicado nessa história. Então, se é uma cultura, eu sei que isso que eu posso estar falando é algo que hoje é utópico, mas deixará de ser, porque processos que envolvem direito médico e saúde, sabemos que já acontece o segredo de justiça, bem como processos envolvendo interesses de menores, etc. Mas se nós colocarmos para o judiciário que isso tem que ser uma preocupação, não somente deixar na lei, mas é uma atuação do profissional advogado preocupado em colaborar com o ordenamento jurídico específico da lei, que é uma lei estritamente técnica, extremamente técnica, e principalmente respeitar ao cliente, eu acredito que num futuro muito próximo mudaremos esse conceito de deixarmos, ou até mesmo podemos mudar, não colocar um nome completo, não colocar todos os dados possíveis ali, enfim, nos adequarmos a uma possibilidade de não deixar esses dados soltos e as pessoas à mercê de utilização desses dados de maneira incorreta. Estamos conversando aqui num bate-papo de altíssima importância para a nossa profissão, para os escritórios, para os advogados autônomos, com a doutora e professora Mariana Orsini, que é especialista, como vocês já viram, na LGPD, que é uma revolução, como vocês estão percebendo, nos modos cotidianos mesmo, de como nós lidamos com as informações do cliente. Eu fico pensando, Mariana, por exemplo, esses vazamentos de dados da Receita Federal. Hoje é um fato incontroverso que qualquer pessoa que for aqui em São Paulo, por exemplo, na Rua Santa Efigênia, consegue comprar uma mídia, talvez até um pendrive com as informações de declarações de imposto de renda de todos os brasileiros. Estamos 100% expostos. A pergunta que eu emendo aqui, Mariana, já subvertendo a lógica que a gente tinha pensado, porque realmente essas provocações, elas despertam muita curiosidade mesmo. Essas regras valem também para a administração pública, é isso? Para a Receita Federal, para um vazamento no Ministério da Saúde, já pensou, com informações sensíveis sobre o prontuário de tantos e tantos brasileiros? O poder público está sujeito também a eventuais punições? Sim, professor, e foi muito importante tocarmos nesse assunto, porque são pessoas, qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, como leciona a nossa LGPD, que exerça uma finalidade econômica sobre a utilização desses dados, receberá todas as sanções, todas as punições e toda a incidência da LGPD. E tratando aqui de poder público, hoje, as maiores condenações em esfera da INPD acontecem justamente sobre a administração pública, porque, como o senhor bem disse, existe uma facilidade muito grande de criminosos, enfim, de pessoas mal intencionadas, ou até mesmo, eventualmente, não somente pessoas que estão à margem, fora do regramento da lei, fora do respeito da lei, mas às vezes empresas que compram dados para utilizar-se desses dados e importunar a pessoa física, a pessoa natural, vendendo produtos, utilizando-se desses mecanismos para vender produtos e serviços. Então, sim, o poder público, ele é hoje um grande, vamos dizer, um grande infrator dessas normas da LGPD. Mas a gente não pode aqui utilizar a exceção, ou que não foi feito de maneira correta, para justificarmos a nossa ausência em nos adequarmos à LGPD.
A nossa obrigação quanto profissional advogada, volto a dizer aqui, é dar o exemplo, é garantir para o nosso cliente, é garantir para o nosso colaborador, é garantir para o nosso advogado parceiro, ou até mesmo um prestador de serviço terceiro. Por exemplo, um perito, um assistente técnico, que tem alguma relação com o nosso escritório, com o nosso serviço, com o nosso contrato com o cliente, que todos eles tenham salvaguardados os dados pessoais, o tratamento dos dados pessoais, de maneira a abarcar o máximo possível a segurança e não aconteça nenhum problema com os dados dele dentro do nosso escritório. Eu costumo utilizar aqui, professor, para correlacionar essa ideia, nós, quando somos contratados, quando recebemos essa confiança do nosso cliente, queremos dar para ele uma melhor prestação de serviço possível. E essa melhor prestação de serviço possível envolve, sim, que esse cliente se sinta seguro, se sinta tranquilo de estar com um contrato conosco, de firmar um contrato conosco. Da mesma moda, do mesmo jeito, é o colaborador que trabalha conosco, é o terceiro, o advogado correspondente, que nós contratamos muito frequentemente, temos isso já resguardado no nosso contrato de honorários, a possibilidade de contratar um advogado correspondente para exercer aquele ato processual necessário para a consecução do processo, seja ele processo civil, administrativo ou mesmo criminal. Então, nós temos ali todo um cuidado em fornecer para o nosso cliente o melhor. E isso, a LGPD vem para fundamentar melhor. Até porque nós estamos falando de um direito fundamental, um direito que foi elevado à categoria de direito fundamental, que tutela, a LGPD veio para tutelar o direito à privacidade, e não somente o direito à privacidade, mas ela tem um papel tão fundamental na nossa sociedade que ela resguarda direitos humanos. Isso tudo eu trouxe no nosso curso justamente para que o nosso colega, o advogado, a advogada que está nos assistindo, tenha ali um panorama internacional e nacional, e principalmente principiológico, de a importância que tem a LGPD no nosso dia a dia. E eu faço questão aqui, e faço questão de reforçar mesmo a importância da lei para que nós, advogados, possamos adequar o nosso escritório de todas as formas possíveis. Por exemplo, com a criação de código de condutas já adaptados para a LGPD, termos de parceria, avisos de privacidade, política interna de segurança, política de segurança de dados e de uso de meios tecnológicos, que são hoje quase que, vou chutar alto, 90% do nosso uso cotidiano da nossa advocacia é por meio do digital. Então, tudo isso se estende não somente à prestação de serviço, mas também à divulgação do nosso negócio com a utilização do marketing jurídico. Aqui tendo o prazer de ouvir com essa clareza, essa objetividade, a professora Mariana Orsini, que ministra um curso cujas matrículas começam a semana que vem, o curso na minha escola sobre LGPD para advogados. Então tem um link na descrição dessa live e lá também no meu perfil do Instagram, para quem quiser entrar num grupo de WhatsApp de interessados em participar do processo de matrícula dentro desse curso. Mariana, é muita coisa que são ponderações que você fez e que me impactam diretamente aqui, eu só pensando nos desdobramentos disso tudo para a vida do meu escritório. Faz muito tempo que eu adoto, eu diria, instintivamente, respeitosamente, uma regra que, como eu tenho muita exposição em rede social há bastante tempo, tenho os meus livros publicados, há um alcance grande das coisas que eu faço, eu tenho uma prática de jamais mencionar caso qualquer do meu escritório publicamente. Então, quem acompanha minhas lives sabe que eu não falo nada, ninguém sabe quem são os meus clientes, quais são os casos, exemplos de coisas que tenham acontecido, soluções que eu empreendi na advocacia. Esse é um cuidado que agora vejo que passa a ser não só um cuidado, mas um dever do advogado. Ô Mariana, o que você acha que são exemplos de prática cotidiana na vida de um advogado e que podem, em tese, representar o cometimento de uma infração à LGPD? Coisas assim bem concretas do nosso dia a dia. Traremos aqui, a partir do seu exemplo, que é um exemplo que deveria envolver o básico da nossa profissão, que é o sigilo profissional,
eu coloco aqui, eu vou trazer de uma forma bem orgânica e bem atualizada para todas as idades, começando com o marketing jurídico que acontece hoje em dia. Como o senhor bem disse, a exposição é grande hoje por meio das redes sociais, mas ela também se faz necessária para a divulgação do seu negócio. E não está errado você utilizar o marketing para isso. O que está errado é expor o seu cliente, que significa aí já não somente uma violação do código de ética e do sigilo profissional que você tem quando o cliente o contrata, mas uma violação também da LGPD, porque vou colocar como exemplo, a anonimizar os dados, você tornar os dados daquela pessoa, daquele titular de dados, o mais embaraçado possível para que nós não podemos identificar quem é aquela pessoa que estamos tratando dentro do nosso negócio, da nossa gestão do dia a dia do nosso escritório, você o expõe colocando aquele caso ali em voga e a título exemplificativo, mesmo que seja de interesse educacional, isso já configura uma violação à LGPD. E outros tantos exemplos, por exemplo, quando não colocamos em voga, de maneira muito clara, o consentimento daquele titular de dados dentro do nosso escritório. Como? Quando você faz um contrato de honorários, você precisa colocar lá uma cláusula dizendo expressamente, e isso aqui são, inclusive, incentivos que o nosso Código de Defesa do Consumidor, nossa Lei 8.078, já trouxe, aquela cláusula tem que estar destacada, com um tamanho de letra específica, justamente para o cliente consentir que ele está sabendo que ele está dispondo de dados dele para que você, advogada, exerça o seu exercício profissional, faça aquela prestação de serviço de maneira adequada. Ele precisa estar consentindo com isso. E, claro que terão algumas exceções, essas exceções eu também trago no curso. Mas, de maneira generalizada, precisa ser consentido. E eu vejo inúmeros contratos que não trazem esse consentimento. E aí, quando o advogado acontece, eventualmente, desse cliente contatar o escritório, porque ele precisa, que ele quer finalizar a atividade, ele não quer mais continuar com a prestação de serviços, seja porque houve um rompimento nesse vínculo de confiança, ou seja porque finalizou a causa, o advogado, o escritório, não está preparado para fazer o descarte adequado desses dados, ele não sabe nem onde estão os documentos desse cliente, porque, enfim, ele não tem uma organização adequada dentro do seu negócio, e ali ele também está violando a LGPD, violando os direitos daquele titular de ter os seus dados descartados de maneira adequada, ou de mesmo retificar esses dados de maneira adequada. A LGPD é violada a todo momento quando, volto a dizer, a partir do momento que você recebe os dados daquela pessoa, você tem o dever, você tem a obrigatoriedade de cuidar desses dados de maneira, de zelar por esses dados e de fazer o uso desses dados de maneira adequada. Nós, advogados, somos, ao mesmo tempo, eventualmente, controladores e operadores desses dados. Então, nós precisamos ter ali um exemplo, um sigilo adequado para utilizá-lo para a prestação do nosso serviço, mas também fazer a adequação, o descarte correto desses dados, a fim de que não incorremos nem na infração ética, com o nosso Código de Ética e Disciplina, e não pela infração da LGPD. Temos também outros exemplos, quando, por exemplo, deixamos de utilizarmos de termos de parceria com outros advogados contratados e ali expormos que temos ali um compartilhamento de dados recebidos do nosso cliente, ou às vezes do nosso banco de dados de todos os colaboradores e parceiros e afins que, pela gestão de processos que temos no nosso escritório, e compartilhamos esses dados e não temos a responsabilização adequada daquele advogado contratado, daquele eventual terceiro contratado que se utiliza desses dados, explora esses dados de maneira inadequada. Nós também seremos responsabilizados solidariamente, segundo o artigo 42 da LGPD, por esse uso indevido desses dados. Então, aqui são exemplos que eu trouxe bem práticos, bem cotidianos, na formação, por exemplo, de um subestabelecimento em que o titular de dados tem que consentir com esse subestabelecimento, que ele está ciente de que os dados dele serão compartilhados com um advogado correspondente para a execução daquele serviço.
Então, veja aqui, professor, que são inúmeros exemplos de que possamos incorrer em falhas de segurança e aí um incidente de segurança mais comum, que é o vazamento de dados, ocorra e o nosso escritório, enfim, enfrente aí uma situação bem delicada de uma possibilidade de responsabilização, não só na esfera administrativa, como também na esfera civil e reputacional. Gente, é um privilégio a gente poder ouvir aqui a professora Mariana Orsini falando coisas que eu tenho certeza que são novidade para uma parte muito considerável de quem está assistindo, de quem está ouvindo esse conteúdo. Eu tenho o compromisso de não passar, Mariana, de meia hora, eu ficaria te ouvindo aqui, certamente por horas e horas, tirando dúvidas, como eu tirei, você esclareceu muito bem, mas eu tenho esse compromisso de não passar de meia hora, inclusive, num gesto de elegância, a sua gentileza de nos atender aqui nesse horário que não é o mais cômodo de todos. Então, eu queria te agradecer, Mariana, convidar mais uma vez que vocês assistam a segunda live. Nós temos uma live programada também para a semana que vem, também terça-feira, 19h07, horário de Brasília, em que a Mariana vai reforçar alguns pontos dessa primeira conversa e falar de boas práticas. Afinal, quais medidas que a gente pode adotar no nosso escritório e que minimizam, se não conseguem eliminar, mas pelo menos minimizam os riscos de a gente sofrer uma punição. Eu tenho algumas perguntas que eu já deixo engatilhadas aqui, Mariana, depois eu quero saber como que a autoridade gestora desse processo todo fica sabendo, se é possível fazer algum tipo de denúncia, depois quem é essa autoridade, quais as penas possíveis, mas isso eu deixo para a semana que vem ou para o curso completo, que quem não está sabendo, a professora Mariana gravou um curso incrível na minha escola, justamente sobre LGPD para advogados. O curso não está disponível ainda, ele vai ser disponível para matrículas a semana que vem, só dentro de um grupo de WhatsApp. Então, clica no link que tem na descrição dessa live aqui, ou no meu perfil, @professormaza, lá no Instagram, para você fazer parte desse grupo de interessados no curso. Mariana, muito obrigado. A gente se vê, se Deus quiser, semana que vem. Agradeço mais a sua imensa gentileza e essa generosidade, acima de tudo, de compartilhar com a gente essas informações. E deixo aqui a palavra com você, Mariana, para as suas considerações finais e já me despeço agradecendo uma vez mais a sua participação aqui. A palavra está contigo. Obrigada, professor, pela oportunidade. É um imenso prazer para mim compartilhar de informações que, lá no início da minha advocacia, eu com certeza gostaria de ter tido essa oportunidade de aprender, de ter um curso específico sobre isso, e estudei, procurei, busquei, me especializei e exerço a minha profissão muito nessa área, como o senhor bem disse, e vejo o dia a dia do nosso colega, da nossa colega, o quanto é dificultoso para ele se deparar muitas vezes com situações em que ele é questionado até mesmo pelo cliente, e que informações essas que acontecem cotidianamente na mídia, são de grande circulação. Infelizmente, às vezes um cliente procura, doutor, eu recebi a mensagem de WhatsApp, ou doutora, recebi a mensagem de WhatsApp que o seu escritório, que houve um golpe envolvendo o seu escritório. Isso não é bacana, isso não é legal. É claro que nós não queremos que o nosso cliente seja prejudicado em hipótese alguma, e quiçá, diremos, em relação ao envolvimento com nosso negócio com ele. Então, professor, é um imenso prazer ter compartilhado de todo o meu conhecimento. Obrigada por estar aqui e me oportunizar essa oportunidade. Eu vejo que não é uma generosidade só, é uma questão de gostar. Eu amo lecionar e, principalmente, poder ajudar o nosso colega, a nossa colega, desde já, ele fazer o que é melhor, não somente para a sociedade e por negócio dele, mas como algo moral, algo que é necessário nós darmos o exemplo para a nossa sociedade e para o nosso cliente. Obrigada e aguardo ansiosamente a semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para eu responder essas perguntas, que sim, existem boas práticas que são simples, fáceis de adotarmos, não exigem alto índice de investimento de recursos
Se há, sim, níveis a serem adotados e que você hoje já consegue, você, colega, colocar em prática a mão na massa e fazer a sua advocacia chegar num nível muito elevado. É isso, gente. Então, agradeço também a participação de todos vocês que nos viram, que nos ouviram. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando em Licitações. Meu nome é o professor Alexandre Maza e aqui, todas as terças, 19h07 e sextas, às 11 horas da manhã, sempre no horário de Brasília, a gente traz temas de interesse para a advocacia em geral, especialmente para quem advoga contra a fazenda pública. Te convido a assistir ao vivo esses conteúdos. Se você não puder, esse conteúdo está disponibilizado em podcast, em todas as plataformas de podcast, e também as lives ficam armazenadas, todas elas, os meus conteúdos, nas minhas redes sociais, para você rever ou assistir alguma coisa que tenha ficado pelo caminho. Muito obrigado, nos veremos, se Deus quiser, na sexta-feira, com mais um episódio desse programa. Até mais, valeu, tchau!